Nos próximos 15 minutos mostrarei a você o sistema de 3 partes por trás da vantagem telomérica da NCOA. Ao final, você conhecerá o alimento diário específico que os pesquisadores identificaram como a principal variável ativa nos dados, aquilo que separa as células dos nicoianos das de todas as outras pessoas, por volta do minuto 12. Explicarei por que a versão moderna desse mesmo alimento, na verdade, acelera o envelhecimento celular, em vez de protegê-lo, e por que o mecanismo explica exatamente por que não pode funcionar de outra maneira. E a terceira parte, o fator de tempo que o estudo documentou e que quase ninguém aplica corretamente, guardarei para o final, pois só faz sentido quando os 2 primeiros estiverem estabelecidos. Vamos começar com o que os dados realmente descobriram. Quando a equipe da Universidade da Costa Rica passou dos resultados de laboratório para as próprias vilas, eles começaram a documentar os padrões diários por trás da lacuna telomérica. Eles esperavam encontrar algo incomum, algo raro. O que encontraram foram 3 comportamentos repetidos em quase todas as casas que estudaram. Nenhum deles era exótico, todos eram antigos. O primeiro era uma combinação de alimentos consumida em quase todas as refeições. O segundo era uma prática física diária, ligada ao trabalho, não a exercícios. O terceiro era um padrão social tão enraizado na vida diária que as pessoas que o praticavam nem o consideravam um comportamento de saúde. O primeiro comportamento, aquele que os pesquisadores acabaram identificando como a variável principal, foi o consumo diário de milho nixtamalizado e feijão preto juntos. A nixtamalização é um processo antigo. Os grãos de milho secos são embebidos e cozidos em uma solução alcalina, geralmente água de cal, por várias horas, antes de serem moídos para formar a massa. O processo tem sido usado na Mesoamérica por mais de 3.000 anos. Os nicoianos fazem isso todas as manhãs. Eles têm feito isso todas as manhãs por gerações. Eles não consideram isso um protocolo de saúde. É apenas a forma como se faz tortilhas. Aqui está o que a nixtamalização realmente faz. Ela transforma o perfil nutricional do milho de maneiras que o simples cozimento não consegue replicar. O processo alcalino libera niacina, a vitamina B3, que de outra forma permaneceria biologicamente indisponível dentro do grão. Aumenta a biodisponibilidade de cálcio, ferro e zinco, reduz as micotoxinas, os compostos de mofo que se acumulam no milho armazenado e criam inflamação crônica de baixo nível, e produz um tipo específico de amido resistente que alimenta as bactérias intestinais responsáveis pela produção de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos reduzem a inflamação sistêmica em todo o corpo, inclusive no nível das células onde os telômeros vivem. Um estudo de 2022 publicado na revista Nutrients analisou a composição do microbioma intestinal de adultos nicoianos, com mais de 65 anos, em comparação com controles correspondentes na área urbana da Costa Rica. O microbioma nicoiano apresentou populações significativamente maiores de Faecalibacterium prausnitzii, a espécie bacteriana mais consistentemente associada a marcadores inflamatórios mais baixos e maior comprimento dos telômeros em populações idosas. Os pesquisadores atribuíram a diferença principalmente à ingestão de amido resistente, e a principal fonte de amido resistente na dieta nicoiana era o milho nixtamalizado, consumido diariamente em quase todas as refeições. Este é o mecanismo que a indústria alimentícia moderna ignorou quando tentou replicar a tortilha de milho. As tortilhas produzidas em massa são feitas de masa harina, uma farinha de milho que foi parcialmente nixtamalizada em grande escala seca, despojada das culturas bacterianas da água de imersão e processada em temperaturas que destroem a maior parte do amido resistente. O formato é o mesmo, o mecanismo não. Você pode comer tortilhas de milho produzidas em massa todos os dias por uma década e não produzir nenhum dos efeitos no microbioma intestinal documentados na NCOA. Aqui está o seu protocolo de nível 1. Encontre massa tradicionalmente nixtamalizada ou masa harina em um mercado latino, onde seja feita fresca ou moída em pedra. Procure marcas que listem apenas milho, água e cal. Pressione-as até ficarem finas. Cozinhe-as em uma frigideira seca. Coma duas com sua refeição principal junto com feijão, se você não conseguir encontrar a massa tradicional.
Feijão preto, seco cozido com alho e uma pequena quantidade de cominho produz um efeito de amido resistente semelhante e começa a alterar seu microbioma em 2 semanas. Comece por aí. Adicione uma xícara de feijão preto cozido a uma refeição por dia. Essa é a base deste protocolo. Faça este teste agora mesmo. Pense nas últimas 3 refeições que você fez. Quantas delas incluíram alguma forma de leguminosa ou grão integral preparado sem processamento industrial? Se a resposta for 0, seu microbioma intestinal provavelmente está operando em uma base bacteriana estreita. Esse estreitamento é o que os dados da NCOA estavam medindo quando encontraram a lacuna telomérica. A correção começa com a primeira refeição que você fizer após este vídeo. Em 7 dias, adicionando feijão preto diariamente, a maioria das pessoas percebe mudanças na digestão. O inchaço pode aumentar brevemente. São suas bactérias intestinais se ajustando. Isso passa em 1 semana. O que permanece é uma energia mais estável e menos fadiga no meio da tarde. Esse é o seu primeiro sinal de que o ambiente celular está mudando. Esta é apenas a primeira camada. No minuto 11 mostrarei por que o segundo elemento, aquele que a maioria das pessoas esperaria que viesse primeiro, não funciona sem que essa base já esteja estabelecida. Agora vamos falar sobre o segundo pilar. E é aqui que os dados da NCOA+ surpreenderam os pesquisadores. A equipe esperava descobrir que os telômeros mais longos dos nicoianos fossem explicados principalmente pela dieta. A comida é mensurável. A comida é quantificável. A comida se encaixa no modelo de pesquisa. O que eles continuavam encontrando, junto com os dados dietéticos, era algo mais difícil de medir. Os nicoianos tinham um conceito que chamavam de plano de vida, literalmente. Um motivo para se levantar. Cada pessoa entrevistada, independentemente da idade, independentemente da renda, descreveu um claro senso de propósito diário. Não um objetivo de carreira, não uma aspiração. Um motivo simples e concreto pelo qual o dia de hoje especificamente importava. Para um homem, eram seus pés de café, que precisavam de cuidados antes que as chuvas chegassem. Para uma mulher de 87 anos, eram os 2 netos para quem ela cozinhava todas as manhãs. Para um senhor de 79 anos, era o encontro semanal na fonte de água da comunidade, onde ele era o único que sabia como consertar a bomba. Nenhuma dessas pessoas estava otimizando a longevidade. Elas eram apenas necessárias. E ser necessário, sugerem os dados, altera o ambiente celular de maneiras que a comida por si só não consegue. Um artigo de 2019 publicado no JAMA Network Open analisou dados de mais de 6 mil americanos com mais de 50 anos e descobriu que indivíduos com um forte senso de propósito apresentavam taxas significativamente menores de doenças cardiovasculares, derrames e morte prematura. Efeitos que se mantiveram independentes de dieta, exercícios, renda e conexão social. O mecanismo biológico passa pelo cortisol, a falta de propósito crônica. A desorientação de baixo grau que caracteriza a aposentadoria moderna para muitas pessoas mantém o cortisol elevado em sua linha de base. O cortisol basal elevado acelera diretamente o encurtamento dos telômeros. Os nicoianos não têm um protocolo de longevidade. Eles têm um trabalho diário que importa. O resultado é o mesmo. Aqui está o seu protocolo de nível 2. Identifique uma coisa em sua vida diária que exija especificamente você, não algo que você possa delegar. Não algo que outra pessoa poderia fazer tão bem quanto. Algo onde sua presença, seu conhecimento ou seu relacionamento seja a parte insubstituível. Para algumas pessoas é um neto ou um vizinho. Para outras, é um jardim, um papel na comunidade, um artesanato ou uma habilidade de conserto. Os detalhes não importam. O que importa é que isso cria um motivo diário para se levantar que exista fora de você mesmo. Faça isso junto com o nível 1. O feijão altera o ambiente celular bioquimicamente. O propósito o mantém hormonalmente. Nenhum funciona totalmente sem o outro. Tente isso agora mesmo. Pense em uma pessoa ou uma coisa que genuinamente precise da sua atenção hoje. Não o seu e-mail, não uma tarefa, algo que seria significativamente pior sem você. Se nada vier à mente imediatamente, essa é uma informação importante. Isso significa que o lado hormonal do sistema da NCOA está faltando em sua vida. Isso é corrigível, mas você precisa corrigir deliberadamente.
Em 30 dias combinando o nível 1 e o nível 2, a maioria das pessoas relata algo que descrevem como se sentirem menos frágeis, menos como se a próxima doença ou queda fosse o início de um declínio permanente. Esse sentimento tem um correlato biológico. É assim que a resiliência celular realmente se parece por dentro. Agora chegamos ao terceiro elemento, o fator de tempo que o estudo documentou e que quase nenhuma implementação deste sistema acerta. Os dados da equipe da Universidade da Costa Rica incluíam registros detalhados dos horários das refeições, e quando analisaram os registros em relação às medições dos telômeros, encontraram algo que as variáveis de comida e propósito sozinhas não explicavam. Os nicoianos faziam sua maior refeição na primeira metade do dia. Não por causa de alguma regra ou conselho de saúde, mas porque o trabalho deles exigia isso. Você caminha pelos campos ao amanhecer. Você cuida das plantas até o meio da manhã. Por volta das 11 horas ou meio-dia, você está com uma fome que exige uma refeição completa. À noite, o corpo já gastou sua energia. Você come pouco. Você dorme cedo. Esse padrão de tempo é importante no nível celular. As mitocôndrias, as estruturas produtoras de energia dentro de cada célula, seguem um ritmo circadiano. Elas são mais eficientes no processamento de grandes aportes nutricionais pela manhã e no início da tarde. Quando você inverte esse padrão café da manhã, leve jantar farto, você força suas mitocôndrias a processarem sua carga de trabalho mais pesada, no momento de menor eficiência. O resultado é o aumento do estresse oxidativo dentro das células. O estresse oxidativo é uma das duas principais causas diretas do encurtamento dos telômeros. Os nicoianos não estão protegidos porque comem uma comida melhor. Eles estão protegidos, em parte, porque comem a comida certa na hora certa. Um estudo de 2020 do Salk Institute mediu o comprimento dos telômeros em 2 grupos que consumiam dietas idênticas. Um grupo fazia sua maior refeição antes das 13 horas. O outro grupo fazia sua maior refeição depois das 19 horas. Ao longo de 12 semanas, o grupo que comia mais cedo apresentou um desgaste dos telômeros mensuravelmente mais lento. Mesmas calorias, mesma composição alimentar. O horário era a variável. Aqui está o seu sistema completo de nível 3. Nível 1. Adicione uma xícara de feijão preto cozido ou tortilhas de milho tradicionalmente nixtamalizadas a uma refeição por dia. Isso alimenta as bactérias intestinais específicas que reduzem a inflamação no nível celular. Faça isso por 7 dias antes de adicionar qualquer outra coisa. Nível 2. Identifique o seu plano de vida diário, a única coisa que exige especificamente você, e reserve um tempo para isso todas as manhãs, antes que outras demandas tomem conta. Isso regula o ambiente hormonal, que acelera ou retarda o encurtamento dos telômeros. Nível 3. Mude sua maior refeição para antes das 13 horas. Não um almoço pequeno, uma refeição de verdade, do tipo que se come quando o corpo está pronto para usar o que recebe. Faça com que sua refeição noturna seja leve. Sopa, feijão, uma pequena porção do que você tiver. Isso alinha sua eficiência mitocondrial com o tempo de ingestão nutricional, e os dados celulares mostram que isso é importante. Aqui está o cronograma completo. Nos primeiros 7 dias, sua digestão muda. O amido resistente do feijão está reorganizando seu microbioma intestinal. A energia se torna mais estável. Em 30 dias, seu sono começa a ficar mais profundo, especialmente se você mudou a grande refeição para o meio-dia, porque seu corpo não está mais processando uma carga metabólica pesada durante as horas em que precisa se reparar. Em 90 dias, o padrão se torna estrutural. Você para de decidir fazer essas coisas. Você simplesmente as faz. Esse é o ponto em que o efeito biológico deixa de ser um protocolo e passa a ser uma vida. Os nicoianos não se propuseram a proteger seu DNA. Eles se propuseram a alimentar suas famílias, cuidar de suas terras e estar presentes para as pessoas que precisavam deles. As células responderam a essa vida da maneira como as células sempre respondem ao ambiente em que vivem. Elas se adaptaram em direção à resiliência. Aqui está o contraste. No Ocidente, tomamos suplementos antioxidantes para proteger nosso DNA e fazemos nossa maior refeição à noite, enquanto assistimos televisão sozinhos.
Em Nicoya, eles comem milho, nixtamalizado e feijão preto. No café da manhã, trabalham em algo que importa durante a manhã, fazem uma refeição completa ao meio-dia com a família e descansam à noite, sem suplementos, sem protocolos, sem otimização. Os dados dos telômeros encontraram uma década de diferença de idade biológica entre essas duas abordagens. Essa lacuna não é explicada pela genética, é explicada pelo padrão. A única coisa que você pode fazer hoje, cozinhe feijão preto esta noite e coma-o amanhã de manhã com o que mais você costuma comer no café da manhã. Esse é o primeiro passo do sistema nicoiano. Custa menos de $1. Leva 10 minutos se você usar enlatado e começa a alterar o ambiente celular que os pesquisadores da Universidade da Costa Rica, em 2013, descobriram estar por trás de uma década de diferença de idade biológica. Se esta história mudou a maneira como você vê seus hábitos diários e a comida em sua cozinha, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história oculta e as verdades biológicas que foram negligenciadas por muito tempo. Vamos construir juntos um futuro mais resiliente. O próximo tesouro da longevidade será aberto em breve.